Você tem assistido o jornal recentemente? As notícias te fizeram sentir feliz e contente por estar viva? Não? Nancy DeMoss Wogemuth entende. Às vezes nos sentimos abaladas e angustiadas com tudo isso. Mas fomos colocadas aqui por Deus para este momento. Devemos servir onde Ele nos colocou, enquanto mantemos nossos corações firmemente plantados no seu reino eterno, vivendo com esperança. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Você já se sentiu tão paralisada pelos eventos do mundo que não sabe como ficar animada para seguir com seu dia? Às vezes, coisas simples como lavar a louça, ir trabalhar, sair da cama, ensinar seus filhos, podem parecer tarefas impossíveis quando você está consumida pelo peso de tudo que anda acontecendo no mundo. Hoje, Nancy vai trazer uma perspectiva de esperança diante de circunstâncias avassaladoras. Estamos estudando o livro de Daniel, continuando na série O Céu Reina. Ok. Imagine que estamos vivendo em meados dos anos 1600. E imagine que alguém escreve um livro contando muitos eventos mundiais. Por exemplo, narrando como a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Ou contando sobre o Holocausto, ou a Guerra Árabe-Israelense de 1948, ou sobre o assassinato do presidente John Kennedy e a queda do Muro de Berlim, o genocídio de Ruanda, a guerra Irã-Iraque, a pandemia mundial de 2020. Talvez você diga, não tem como alguém fazer isso vivendo nos anos 1600. Bem, isso é tão surpreendente quanto ler profecias bíblicas escritas centenas, às vezes milhares de anos antes desses eventos ocorrerem. Isso é o que vemos no livro de Daniel. Deveria nos surpreender. No livro de Daniel, o ponto de toda essa profecia, que pode ser muito confusa, pois ainda não temos certeza de tudo o que isso significa, mas o ponto de tudo isso é muito claro, e é que, através da ascensão e queda de reis e reinos na terra, o que acontece? O céu reina. 2 anos após a visão do capítulo 7, que vimos ontem, Daniel teve uma segunda visão. Esta segunda visão ocorreu mais de 350 anos antes dos eventos descritos nesta profecia. A Babilônia estava no poder e, mais uma vez, Deus mostrou a Daniel eventos que ainda estavam por vir. A maioria dos eventos na visão deste capítulo 8, estava focada na ascensão do Império Grego. Para te dar um breve resumo, na primeira metade do capítulo, versículos de 1 a 14, vemos a visão. E na segunda metade do capítulo, versículos de 15 a 27, o anjo Gabriel interpreta a visão para Daniel. Então, vamos começar a ler em Daniel 8, mantendo em mente que o que estava nesta visão não aconteceria por mais de 350 anos. Versículos 1 e 2 do capítulo 8 diz assim: No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Suzã era uma cidade a 400 quilômetros ao leste da Babilônia, onde Daniel vivia. Suzã se tornou uma das capitais do Império Persa mais de um século após o sonho de Daniel. Portanto, Daniel provavelmente não estava lá fisicamente, mas foi transportado para essa cidade durante a visão, como aconteceu com uma das visões de Ezequiel. Daniel, capítulo 8, versículos 3 e 4, diz assim: Olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul.
Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Continue observando. Isso é o que Jesus disse. Continue observando as coisas certas. Continue observando o que Deus está fazendo. Continue observando sua palavra. Continue observando o que Ele está revelando aqui na terra. Mais adiante, no capítulo 8, versículo 20, que faz parte da interpretação dessa visão, o carneiro com 2 chifres é identificado como o Império Medo-Persa. Já falamos sobre isso antes em Daniel. É o império que sucedeu o Império Babilônico. Um dos 2 chifres era mais longo e veio depois do outro. Isso é uma referência à Pérsia, que era a mais dominante das 2 potências, os medos e os persas. Esse carneiro com esses 2 chifres era forte, poderoso, agressivo, e nenhuma outra potência podia resistir a ele, até que... Veja os versículos de 5 a 8. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Até este ponto, ninguém podia enfrentar o carneiro, mas eis que chega um bode com um chifre muito evidente. Continuando. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. É muita coisa acontecendo e grande parte disso é um mistério para nós, mas as Escrituras nos dão tudo o que precisamos saber sobre o que está acontecendo. Nos versículos 21 a 22, esse bode macho é identificado e representa a Grécia, o império que surgiu após o Império Medo-Persa. A Grécia derrubou o Império Persa, e os chifres deste bode macho são governantes do Império Grego. O anjo Gabriel, mais tarde, explicou a Daniel que o grande chifre evidente era o primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande, que avançou rapidamente contra o Império Persa. Mas, com o tempo de Deus, aquele grande chifre foi quebrado. Lembre-se de que Alexandre morreu aos 32 anos e ele foi substituído por 4 de seus generais, representados por 4 chifres que dividiram o império e governaram seus próprios reinos menores. Estamos repetindo um pouco do que vimos na visão que falamos no capítulo 7. Versículos de 9 a 11 diz assim: De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Este chifre, que antes era pequeno e que surge daqueles 4 generais que sucederam Alexandre o Grande, causa estragos na terra e estragos contra o povo de Deus. Vamos ver detalhes adicionais sobre esta passagem quando chegarmos ao capítulo 11. Se você acha que este capítulo é complicado, espere até chegarmos ao capítulo 11. Até lá, eu estou esperando poder tornar tudo mais compreensível para todas nós. A maioria dos comentaristas acredita que esse pequeno chifre se refere ao rei helenístico ou grego chamado Antíoco IV Epifânio. Que nome! Antíoco Epifânio governou de 175 a.C. até a sua morte em 164 a.C.
Quando Daniel teve essa visão, era aproximadamente nos 500 anos antes de Cristo. Então, centenas de anos depois, surgiria esse rei grego helenístico, chamado Antíoco Epifânio. Ele se auto-intitulava Theos Epifânio, que significa Deus manifesto. Ele era arrogante. Os reis da terra tendem a ser assim. A humildade não é uma virtude conhecida por muitos deles. Ele se chamava Deus Manifesto. Em um jogo de palavras, alguns o chamavam ironicamente de Antíoco Epimanes, que significa homem louco. Os judeus o chamavam de o perverso por causa de seu comportamento errático, cruel e sua instabilidade mental. Esse chifre, que antes era pequeno, se tornou grande, ficou orgulhoso. Esse rei humilhou e pisoteou governantes e o povo de Deus. As estrelas que ele pisoteou se referem a governantes e ao povo de Deus. Antíoco Epifânio odiava os judeus. Segundo algumas estimativas, ele esteve por trás do assassinato de mais de 100.000 judeus. Em 168 a.C., ele invadiu Jerusalém e profanou o templo de Deus ao erguer um ídolo do deus grego Zeus. Depois ele ofereceu um porco como sacrifício no templo e proibiu os sacrifícios no templo de Jerusalém. Seu objetivo, como fica claro no versículo 25, mais adiante no capítulo, era destronar a Deus. Versículo 12 diz assim: por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Esse chifre fez coisas horríveis ao povo de Deus. O termo da rebelião, algumas traduções podem dizer por causa da transgressão. O reinado de terror de Antíoco Epifânio foi a maneira de Deus disciplinar seu povo por causa de seu pecado e de sua rebelião contra ele. Deus usa reis, governantes, leis e decretos. Deus usa quaisquer meios necessários para chamar nossa atenção e nos levar, como seu povo, ao arrependimento e à obediência. O versículo 12 continua dizendo que esse chifre, Antíoco, tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Não parece que reis maus deveriam poder ser bem-sucedidos, mas às vezes eles o são por um tempo. Eu penso na passagem do Salmo 2, versos 2 a 3, que diz: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Os governantes da terra não querem prestar contas a Deus. Eles querem ser seus próprios governantes. Eles querem ser supremos. Esses governantes prosperam em desonestidade e mentiras. Eles lançam a verdade por terra. E Antíoco Epifânio, assim como muitos governantes ao longo da história, parecia prevalecer contra a verdade e contra Deus no céu e contra o povo de Deus aqui na terra. Você percebe alguma semelhança com o mundo de hoje quando analisamos o que está acontecendo com reis e reinos em nosso mundo? Presidentes, primeiros ministros, governantes. A verdade é pisoteada e parece que esses líderes e governantes maus têm sucesso no que fazem. Eles conseguem a maioria dos votos, eles têm um acordo do povo, mas o céu reina. Veja o versículo 13. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados?
Os anjos estavam preocupados e se perguntavam: quanto tempo isso vai durar? Algumas coisas apenas Deus sabe, nem mesmo seus anjos. Quanto tempo as coisas santas de Deus serão profanadas? Você se pega se perguntando sobre isso hoje? Até quando, Senhor? Até quando teu povo sofrerá? Até quando os ímpios prevalecerão? Até quando a verdade será pisoteada? O versículo 14 nos lembra que o antagonismo dos poderes terrenos contra Deus não durará para sempre. Versículo 14. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, um pouco mais de 6 anos. Então, o santuário será reconsagrado. Deus sabe exatamente quanto tempo cada rei, cada governante, cada reinado, cada império reinará. Cada evento no céu e cada evento na terra opera de acordo com o cronograma de Deus, não do homem. Deus estabelece um governo ou um limite sobre até onde e por quanto tempo seus inimigos podem exercer seu poder. De onde eles obtêm o poder em primeiro lugar? Lembre-se, é dado a eles por Deus. Deus promete que no final deste tempo determinado, o santuário será restaurado. Algumas traduções dizem: o santuário será purificado. Há um fim para a insensatez e a tirania de tudo que é contra Deus. E o que foi pisoteado e violado será restaurado. O céu reina. Versículo 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la. Lá está ele, observando, tentando entender. É reconfortante saber que ele não entendia tudo, porque há muito que não entendemos, mesmo enquanto lemos estas escrituras. Mas continue observando, continue olhando, continue pedindo: Senhor, dê-me entendimento, mostre-nos o que estás fazendo em nosso mundo. Deus nos mostrará tanto quanto Ele quiser que saibamos, tanto quanto precisamos saber. Versículos de 15 a 17 dizem assim: Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, a primeira menção deste anjo neste livro. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Quando você é visitada por um anjo, você não ri, você não faz festa, você cai com o rosto no chão. Essas são criaturas poderosas. Daniel estava intensamente preocupado com o significado e as implicações dessas visões, e embora ele vivesse na Babilônia, ele era um dos santos de Deus. Ele pertencia a um reino diferente e o seu coração estava fixado no céu. Seu coração estava ligado ao Deus Altíssimo. Ele não podia ser apático sobre essas batalhas travadas na terra e no céu. Daniel não era um observador casual dos eventos em desdobramento na história. Às vezes temos vontade de nos refugiar em nossos pequenos conclaves cristãos e esperar até que a tempestade passe. Na verdade, há um lugar seguro sob as asas de Deus, há um abrigo que Ele nos fornece. Porém, como santos de Deus, nos importamos profundamente com o que está acontecendo, com os inimigos de Deus que estão exercendo seu poder e tentando derrubar a Deus. Daniel se importava profundamente. Esse coração cuidadoso será visto de uma maneira linda em sua oração sincera quando chegarmos ao capítulo 9 amanhã. Versículos 17 a 19. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim.
Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé, e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Vemos nesta passagem e em todas as Escrituras o controle de Deus, a soberania de Deus sobre o tempo. Vemos que haverá um fim para o tempo. O tempo de tribulação, o tempo de ira chegará ao fim. Deus já determinou quando será. Reis não determinam, eleições não determinam. Deus determina quando o tempo chegará para que as situações mudem. O anjo explicou a Daniel as coisas que ele havia visto, coisas que aconteceriam no tempo determinado, ainda centenas de anos após a visão e o encontro com esse anjo. Os versos 20 a 22 dizem assim: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. A descrição que segue a partir do versículo 23 tem 2 tipos de cumprimento, como é comum em muitas profecias. Tem um cumprimento histórico, iminente em vista, que se refere ao reinado de Antíoco Epifânio, um desses reis gregos. Mas, como eu disse, é frequentemente o caso na profecia. Também tem um cumprimento distante, um cumprimento escatológico, que se cumprirá no Anticristo. Antíoco foi um tipo, uma figura do Anticristo, que será semelhante a Antíoco em muitos aspectos, mas ainda mais poderoso e maligno no fim dos tempos, levando ao retorno de Cristo. Portanto, o que vamos ler aqui, a partir do versículo 23, tem um cumprimento iminente, iminente sendo alguns poucos séculos, através de Antíoco, e um cumprimento distante ainda por vir, através do Anticristo. No final do reinado deles, isso é encorajador, os seus reinos terão um fim. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos. Tanto Antíoco na história passada, quanto o vindouro Anticristo perseguirão o povo de Deus, o povo santo. Ele será um mentiroso. E quem é o pai de todas as mentiras? Esses reis, esses governantes, Antíoco, o Anticristo, são enviados pelo próprio Satanás. Eles estão sob o poder e a autoridade dele. Versos 23 a 25 continua: com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Você vê Antíoco naquela época e o Anticristo nos dias vindouros. Esses reis, esses governantes odeiam o povo de Deus porque odeiam a Deus. E a maneira de atingir a Deus é atingir o seu povo. Ele até mesmo se levantará contra os príncipes dos príncipes. Perceba agora o final do versículo 25. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ok, qual é o resumo aqui? Vários reis surgirão e cairão, e no tempo de Deus, todos os seus reinos chegarão ao fim. Então outro rei cruel, ao final, subirá ao trono. Ele exercerá grande poder, mas não será seu próprio poder, porque em última análise, todo o poder é dado por Deus. Esse governante será enganador, será perigoso, será destrutivo, e ele será arrogante, autoexaltado. Exatamente o oposto do Deus no céu.
que lhe dá fôlego, contra o qual ele está resistindo. Ele não percebe que esta é uma batalha perdida. Ele será quebrado, não por mãos humanas, ele será derrubado pelo próprio Deus. Sabemos que Antíoco morreu de doença e o anticristo será derrubado, segundo Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, por Cristo, pela espada de Cristo. Governantes humanos que usurpam a autoridade de Deus e perseguem o seu povo estão todos relacionados ao anticristo. Eles têm o mesmo DNA, eles estão na mesma família. Este é o espírito anticristo, o espírito que reina em nosso mundo hoje. Esses governantes humanos, esses reis e governantes com natureza anticristã, continuarão a governar até que Cristo volte para derrubar todos os rivais e reinar para sempre sobre todas as nações da terra. Eles serão quebrados, mas o céu reina. Verso 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Os reis e governantes ímpios odeiam a verdade, eles pisoteiam a verdade. Mas o que você viu é verdade. Verso 26. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Como dissemos, essa profecia detalhada foi escrita 350 anos antes de se cumprir no ímpio Antíoco. Isso nos lembra que Deus não apenas sabe o que vai acontecer no futuro, mas Ele determina o que vai acontecer no futuro. Versículo 27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. As providências de Deus em nosso mundo podem ser difíceis de enfrentar e difíceis de entender. À luz de todas essas revelações, a força de Daniel foi minada. Mas ele não permitiu que a visão avassaladora o paralisasse, nem se obcecou tentando entender mais do que Deus havia revelado a ele. O que ele fez? Depois me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. Ele voltou ao trabalho, na Babilônia, servindo a um rei pagão. Ele carregava um fardo pesado enquanto ia trabalhar, com base em tudo que ele tinha visto e ouvido. Mas ele sabia que tudo isso, aqui e agora, era apenas temporário e que a Babilônia e o Império Medo-Persa por vir, e o Império Grego, que viria depois disso, o Império Romano por vir depois disso, e o ímpio rei Antíoco Epifânio, que profanaria o templo e os sacrifícios no templo, tudo isso, ainda por vir, eventualmente desmoronaria e se tornaria nada. Enquanto isso, ele continuou fielmente fazendo o trabalho que Deus lhe havia dado para fazer no serviço do rei, sabendo que, em última análise, ele estava servindo o Rei do céu. Vivemos em um mundo quebrado, caído, muito desorganizado e trabalhamos em sistemas humanos que parecem tão poderosos e tão anticristãos. Mas todos esses sistemas estão destinados a um fim um dia. Vemos coisas profundamente perturbadoras acontecendo ao nosso redor. E eu nem vou perder meu tempo mencionando algumas dessas notícias, porque você sabe do que se trata. Apesar de ouvirmos as notícias diárias e sentirmos um aperto no estômago com notícias profundamente perturbadoras, chegamos até mesmo a nos sentirmos abaladas e angustiadas com tudo isso. Mas fomos colocados aqui por Deus, neste tempo e neste lugar, e devemos servir onde Ele nos colocou, ao mesmo tempo em que mantemos nossos corações firmemente plantados no Seu reino eterno, vivendo com esperança. Como podemos ter esperança? Porque sabemos que os propósitos e as promessas de Deus serão cumpridos.
Eu tenho feito um diário ao ler a Bíblia nos últimos anos e, às vezes, quando chego a um capítulo como este, escrevo uma breve visão geral, usando apenas algumas palavras, resumindo o capítulo conforme medito sobre ele. Deixe-me ler para você a visão geral que eu escrevi no meu diário quando cheguei ao final de Daniel, capítulo 8. Reis poderosos, agressivos, arrogantes, verdade pisoteada, mentiras prevalecem, santos perseguidos, santuário profanado. Até quando? Deus sabe. Malfeitores serão derrubados, santuário restaurado. Deus vence. O fim. O céu reina para sempre. Amém. Você pode ser fiel com o trabalho que Deus lhe deu para fazer hoje, porque conhece o final da história. Você pode descansar sabendo que Ele está no controle. Nesse Demos Wogemuth nos ajuda a ter esperança da perspectiva do Senhor. Daniel foi capaz de continuar seu trabalho e de ser fiel em suas atividades diárias, porque seu coração estava ligado ao Altíssimo. Caso tenha perdido algum dos episódios desta série, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Lá você terá acesso a todos os podcasts anteriores dessa série. Recentemente, uma ouvinte chamada Lara nos contou como seu coração estava ligado à verdade da Palavra de Deus e como o Aviva Nossos Corações desempenhou um papel importante. Ela compartilhou o seguinte: mesmo que eu tenha crescido na igreja, tinha muito do mundo em mim, muito. Um dia me deparei com uma realidade complicada e cheguei à seguinte conclusão: tenho muito do mundo e nada de Jesus. Tem sido incrível ouvir verdades fundamentais e entender que o propósito de Deus é muito maior e ser capaz de viver isso. O meu viver certamente não é perfeito. A vida nem sempre segue o caminho que esperamos. Mas mesmo em situações extremamente difíceis, este ministério tem sido fundamental para me ajudar a permanecer fincada na verdade. Quando você apoia o Aviva Nossos Corações em oração ou financeiramente, está nos ajudando a alcançar mulheres como a Lara. Portanto, agradecemos antecipadamente por orar e por doar. Nancy faz uma análise detalhada da incrível beleza da soberania de Deus em seu livro O Céu Reina. E é um grande conforto para quem está passando por uma situação difícil no momento. Você pode presentear alguém que se beneficiaria do conteúdo desse livro. Acesse nosso site www.avivanossoscoracóis.com para adquirir esse e outros recursos. Toda vez que você adquire um livro diretamente do nosso site, está contribuindo com o sustento desse ministério também. Você ora como Daniel fazia? Amanhã, Nancy nos dará um vislumbre da vida de oração de Daniel. E ela nos desafiará a orar de todo o coração. Aguardamos você amanhã na continuação da série O Céu Reina, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy Demos Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.